Isabela já está aí? Ernesto? Eu estou aqui. Tudo certo, pode ir. Eu começo direto ou alguém faz alguma abertura? Pode você fazer a abertura mesmo. Tá, legal. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma mesa do Congresso Nacional de Pesquisadores em Estudos Judaicos, um evento que está ocorrendo aqui na USP, né? Na verdade, estamos no modo remoto, mas é um evento que tem o Centro de Estudos Judaicos tradicional, muitas décadas na USP. Quero cumprimentar a organização, todos os envolvidos, a Associação dos Amigos do Centro de Estudo Judaico, parabéns. E sem mais delongas, né, turma, nós temos uma mesa muito boa, estudos judaicos históricos no Brasil colonial. Então, eu vou dar uma rápida palavra e já passar a bola para a Eliane. Cadê a Eliane? Está aqui do meu lado. Eu queria só dizer que os estudos judaicos, né, do criptojudaísmo, dos cristãos novos, é, sem dúvida, um dos temas mais importantes da atualidade, tanto na área judaica como na área brasileira, né? Acho que o Brasil começa a acordar que a gente tem outras histórias meio por debaixo aí do tapete que a gente vai levantando e reconstruindo a nossa história. Eu não quero iniciar a nossa mesa sem dar uma rápida homenageada à querida Anita Novinsky, né, uma grande pioneira aí nos estudos do criptojudaísmo no Brasil, dos cristãos novos. Ela vai ser homenageada no último dia, então fica assim aquela memória querida. Isso aqui tudo tem um tanto a ver com a querida Anita. Então eu já vou passar a palavra para Elaine da Silva Santos, da Universidade do Estado da Bahia. Está correto? E ela vai falar para a gente sobre criptojudaísmo e a resistência feminina da cristã nova, Ana Mendes, na Bahia do século XVIII. 15 minutos para cada, quando der 10 minutos eu dou um toque para facilitar. Então, por favor, Eliane, a palavra está contigo. Boa tarde a todos e todas. Já gostaria de agradecer já por esse evento, né, esse belíssimo evento, e também pelo aceite aí do meu trabalho. E eu vou falar sobre a resistência feminina frente ao poder inquisitorial e o criptojudaísmo da cristã nova Ana Mendes, na Bahia do século XVIII. Esta comunicação, ela faz parte da pesquisa de dissertação de mestrado sobre uma personagem cristã nova que residia nos sertões do São Francisco e foi processada pela Inquisição no início do século XVIII. Nessa documentação, conhecemos a cristã nova Ana Mendes, uma anciã portuguesa, moradora da Vila de Cachoeira, Recôncavo Baiano, tia da nossa principal personagem, Antônio Rodrigues Garcia, com quem ele foi viver assim que chegou na América Portuguesa. A história de Ana Mendes se conecta com de vários outros cristãos novos e cristãs novas, que dialogam com a trajetória deste seu sobrinho, Antônio Rodrigues Garcia. Ana Mendes chegou ao Brasil no final do século XVII, 1697, em companhia do seu irmão, o viúvo Diogo Nunes Henriques, e imediatamente começou a exercer o papel de heresiarca, ensinando e propagando as cerimônias judaicas para várias pessoas de sua família, assim como amigos e conhecidos. Foi professora de judaísmo, transmitindo o ensino da lei mosaica para vários familiares. Mesmo com essa fama de divulgadora da lei de Moisés, essa cristã nova não foi presa pelo Santo Ofício português. O mandado de prisão em seu nome foi expedido no dia 12 de março de 1732. Nesse sentido, não há processo, deixando assim uma lacuna em sua história. Todavia, foi possível averiguar alguns aspectos de sua vida na colônia por intermédio de processos inquisitoriais contra alguns cristãos novos e algumas cristãs novas. Sendo assim, tentamos reconstruir sua vivência religiosa através dos relatos de seus ajuntamentos grupais
com parentes e amigos, realizando cerimônias criptojudaicas. Por meio de suas vivências, foi possível descortinar um momento importante de sua resistência diante do contexto dual e conflituoso em que vivia. Ao improvisar uma significativa rede de práticas religiosas à margem da Igreja Católica. Uma anciã que transmitiu os conhecimentos proibidos do judaísmo, levando adiante a memória coletiva de seus ancestrais. O processo de outro seu sobrinho, Jerônimo Rodrigues, nos mostra claramente como se concretizou o seu processo de inserção nas práticas judaicas através do ensino de Ana Mendes, descrevendo como lhe foi mostrado e ensinado as orações e proibições da alimentação caché, a observância do sábado, o jejum do dia grande, de acordo com o ensino e as práticas de sua tia. Rodrigues deixou a lei de Cristo e passou a viver na lei de Moisés, segundo ele, porque ela, a dita Ana Mendes, que esta lei lhe dizia e ensinava e cria e vivia na lei de Moisés, caminhando nela para a salvação de sua alma, e por sua observância fazia as ditas cerimônias, estando ele confidente no ensino da dita sua tia. Outro parente que recebeu o ensinamento de Ana Mendes foi seu sobrinho segundo, José Rodrigues Cardoso, filho deste Jerônimo Rodrigues, que relatou em sua confissão uma oração que dizia: Ágios, esquiros, ateus, atanados, Adonai, esquiros, tetragramático, que uma parte tem o significado de Deus forte, Deus santo, Deus imortal. Uma oração que tem um grande significado para o criptojudaísmo, por evocar o poder de Deus contra os medos vivenciados naquele contexto. O sítio do Subaé, em Cachoeira, se tornou o centro dos encontros e festividades entre os cristãos novos. Violante Rodrigues, em sua fala, relatou estar entre práticas e cerimônias na casa de Ana Mendes, no ano de 1729. Disse que Ana Mendes é mulher já velha e fazia o jejum do dia grande, vestindo a melhor roupa. Discorrendo sua confissão, Violante Rodrigues diz que esteve também, no ano de 1728, na casa de Ana Mendes, fazendo as mesmas cerimônias com Antônio Rodrigues Garcia e seu irmão Domingo Nunes. Pedro Nunes de Miranda, cristão novo, relatou em sua confissão que esteve 2 anos consecutivos, 1726 e 1727, entre cerimônias da Páscoa judaica, também na casa de Ana Mendes, em companhia de vários cristãos novos. Antônio Cardoso Porto confessou que esteve em cerimônias do jejum do dia grande, em companhia de Ana Mendes. Verificamos os mesmos relatos nos processos de Maria Bernal de Miranda, Francisca Henriques, que esteve várias ocasiões na casa de Ana Mendes, com os sobrinhos da personagem nas cerimônias mosaicas. Outro cristão novo que esteve na casa da personagem realizando o jejum da rainha Esther foi Félix Nunes de Miranda. Relatou em sua confissão que na companhia de Ana Mendes e de seu sobrinho Antônio Rodrigues Garcia, também guardavam o sábado de trabalho como dia santo. A vinda de Ana Mendes para o Brasil decorreu do acirramento de prisões no meio dos seus familiares e amigos, e era uma questão de tempo para que os tentáculos do Santo Ofício a alcançassem. Ela sabia que se permanecesse nos domínios de Portugal, seria uma presa fácil. Alguns depoimentos sobre essa cristã nova nos levam a conjecturar que teria ido para o Rio de Janeiro, como relatou João de Matos Henriques, que esteve em uma cerimônia do Dia Grande, na cidade do Rio de Janeiro, em sua casa. E de lá, ela teria embarcado e se estabelecido em Londres entre os anos de 1730 e 1731,
provavelmente trocou de nome e, em terras inglesas, pôde se proteger do Santo Ofício. A Inglaterra se tornou um ponto de refúgio e escapatória para muitos cristãos novos que conseguiram ludibriar a Inquisição. Existia uma grande comunidade judaica sefaradita, Bar Max, que acolhiam os refugiados cristãos novos da Península Ibérica. Os espaços domésticos se tornaram recintos de propagação de um judaísmo que era transmitido através da memória oral, principalmente das matriarcas, que, segundo Anita Novinsky, as mulheres exerciam um papel primordial na família, pois dela dependia a educação dos filhos, inclusive a religiosa. Engendraram nas tradições suas resistências e permanências. Dentro daquela temporalidade, Ana Mendes tipificou a figura da resistência feminina, a mulher como centro da manutenção e preservação da identidade da gente e da nação. Ana Mendes foi um símbolo de resistência sobre um sistema que lhe foi brutalmente imposto há várias e várias gerações passadas. O Tribunal do Santo Ofício operou dentro da sua rede familiar, prendendo parentes de vários ramos, amigos de convivência. Mas, no âmbito de suas casas, havia uma circularidade de práticas tidas como heréticas pelo sistema eclesiástico da época. Mendes e seu locus social desafiou o poder do Santo Ofício, realizando suas cerimônias judaicas, suas rezas e jejuns, mesmo tendo em vista que, qualquer momento, eles poderiam ir parar nas garras dos inquisidores, pois o sistema de denúncias era implacável. Esse estudo sobre a vivência da cristã nova Ana Mendes nos permitiu uma maior percepção no que concerne ao entendimento sobre as práticas e cerimônias judaicas na manutenção do criptojudaísmo, como também... 5 minutos, querida. 5 minutos. Estou terminando. Tranquilo. Como também entender a importância do papel da mulher cristã nova como mantedora das tradições herdadas de seus antepassados. Esse estudo buscou reunir diversos fragmentos da trajetória da cristã nova Ana Mendes, sendo esse eixo o eixo balizador dessa pesquisa, tendo como espacialidade geográfica o recôncavo baiano do século XVIII. Analisando a trajetória de Ana Mendes, percebemos que sua vida foi marcada por vivências conflituosas dentro do contexto híbrido em que ela estava inserida. Vivia em cooperação entre suas redes, além de tudo, judaizava por esses caminhos. Buscou na colônia brasílica um refúgio para sua condição social. Encontrou na Bahia parentes e uma rede baseada na reciprocidade, pautada sobre a fé na lei de Moisés. Ana Mendes, assim como os cristãos novos, sofreram uma violência física e simbólica. Suas vidas foram marcadas pelas incertezas do contexto de medo em que viviam. Todavia, desafiaram um sistema que tinha no bojo de suas ações a vigilância exacerbada da vida social, cultural e religiosa da sociedade da época. Contudo, procuraram resistir de várias formas, se rebelando de uma forma oculta dentro do seu locus familiar. E aqui termina a minha participação. Muito obrigada. Muito obrigado, Elaine. Lindo trabalho. Ficamos conhecendo um pouquinho mais dessa nossa antepassada Ana Mendes. Espero que você aprofunde e achei bonito, né, você citar a Anita e você seguir a mesma trilha de reconstituir o mundo a partir, por incrível que pareça, dos processos da Inquisição. Vamos passar agora. Eu não estou vendo aqui a Bruna. A Bruna chegou? Bruna. Não chegou, professor. Podemos seguir para o próximo. Então, vamos lá. A Maria Edinanda. Deixa eu pegar aqui a colinha. A Maria Edinanda Rodrigues Lopes, da Universidade Federal do Ceará,
Muito bem-vinda, Maria. Ela vai falar para nós da ancestralidade judaica, o passado colonial nas figurações familiares do sertão cearense. Então, por favor, você tem 15 minutos, a bola está contigo, Maria. Olá, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer, sou muito grata pelo aceite do meu trabalho. Parabenizo a todos os envolvidos nesse evento, os organizadores, pelo belíssimo evento, muito importante para nós pesquisadores na área de estudos judaicos. Eu sou aluna do curso de mestrado em Sociologia da UFC. Eu vou apresentar para vocês uma pesquisa que ainda está em andamento, minha pesquisa de mestrado. Eu trato sobre a ancestralidade de algumas famílias de Sobral, no estado do Ceará, que têm ascendência judaica. Meu interesse, ele teve início logo em tenra idade, quando minha avó contava as histórias dos nossos antepassados. E sempre eu tinha muita curiosidade, porque era um misto de fantasia, existia muita coisa mítica no relato dela sobre os nossos ancestrais, quando ela dizia que o patriarca da família Feijão, que eu tenho o sobrenome Feijão, veio de Portugal, fugindo de uma guerra. Vinham encaixotados em grandes navios para fugir dessa grande guerra, e a princípio eu nunca entendi muito bem essa história. Ela também não conseguia me dar mais detalhes, porque já era uma história baseada na oralidade. E quando eu chego na graduação, em 2004, 2001, por aí, 2004, para ser mais precisa, eu me deparo com um livro de João Mendes Lira, que foi um historiador local de Sobral, que fez uma pesquisa exploratória sobre a presença judaica em Sobral e regiões circunvizinhas. Esse livro de Lira data da década de 80, e ele, no livro, traz vários indícios da presença judaica em Sobral. E meu mediador, que eu trabalho, inclusive hoje no mestrado, é Lira, com essa pesquisa exploratória que eu tento aprofundar. Eu vou ler um recorte da minha dissertação para os senhores. A proposta de análise sociológica aqui discutida busca, nos subterrâneos do passado histórico, rememorar a trajetória de cristãos novos que vieram ao Brasil no início da colonização, em face da institucionalização da máquina da fé, caracterizada pelo estigma e perseguição contra o sangue judeu, especialmente fortalecida a partir de um complexo arranjo costurado entre a monarquia portuguesa e o Tribunal do Santo Ofício Ibérico. Nessa perspectiva, os conceitos de processos sociais e figurações familiares de Norbert Elias, assim como a memória coletiva, individual e a categoria de análise de identidade, são vistos como centrais para a compreensão das relações e reações apresentadas na realidade dos descendentes de judeus sefarditas no atual contexto da região metropolitana de Sobral, no Ceará. Analisar-se-á as motivações dos candidatos contemplados no Decreto-Lei, aprovado em 27 de fevereiro de 2015 pelo Parlamento de Portugal, que concede o direito à cidadania portuguesa por naturalização a cidadãos estrangeiros que comprovem, mediante documentação exigida, descender de judeus que foram, em meados do século XV e início do século XVI, obrigados a deixar Portugal em virtude da Inquisição. Os assuntos descritos na presente pesquisa foram também confirmados em consultas nas documentações primárias, assentos batismais, de casamentos, obituários, arquivos documentais de cartórios, museus, Cúria Diocesana, dentre outros. A princípio, eu faço um recorte histórico, né, sobre a presença judaica em Sobral. Eu trato de duas figuras bem emblemáticas, que são cristãos, que eram cristãos novos, né, que é o Xerez e o Manuel Madeira de Matos,
que inclusive estavam na condição de foragidos em Sobral. E eu faço esse recuo histórico para falar dessa presença no século XVIII. E na contemporaneidade, eu trato dos descendentes desses cristãos novos que hoje estão requerendo a cidadania, a naturalização portuguesa, né, por meio da ancestralidade judaica. Alguns em Sobral já conseguiram, né, aprovação pela CIO da cidadania judaica. Fontes historiográficas e orais que versam sobre a trajetória da vila de Sobral no século XVIII nos revelam que o capitão-mor José de Xerez Furna Uchoa era natural de Goiânia, em Pernambuco, e veio residir em Sobral no século XVIII. Segundo Lira, que é o historiador local que eu falei a princípio, que é meu mediador de sempre, em seu livro Presença Judaica e Dinamização da Economia e Cultura Sobralense, datado de 1982, página 12, seu processo migratório para o Ceará, ou seja, ele fala de Xerez, né? A vinda do Xerez para o Ceará teve como provável razão a busca por um lugar seguro para comercialização e moradia, longe das perseguições de cunho antissemita. Embora não tenhamos como precisar o ano da chegada de Xerez a Sobral, sabemos que consta no termo de criação da nova vila de Sobral a assinatura de Xerez, datada aos 5 dias do mês de julho do ano de 1773. É ainda sabido que em 23 de maio de 1757, quando o capitão Antônio Rodrigues fez a doação do patrimônio da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, de Sobral, José de Xerez Furna Uchoa, então sargento-mor, assinara como testemunha do termo de doação. Os documentos são provas contundentes de que Xerez já vivia em Sobral antes mesmo da elevação da Caiçara à vila distinta e real de Sobral. Ao longo de sua trajetória na antiga vila de Sobral, foi representante da Câmara de Vereadores, juiz ordinário, juiz de órfãos, capitão-mor da vila por mais de uma vez e proprietário do sítio Santa Úrsula, localizado na Serra da Meruoca, distante 5 quilômetros de Sobral. Nesse período, os donos de sítios, em sua grande maioria, eram detentores de títulos de terras e exerciam seu poder e influência na vida social e na política local, inclusive sendo bem tênue a relação entre poder econômico e poder político, fato que fez desses latifundiários e homens de negócios a personificação do poder régio na região. Por volta de 1780, os moradores da vila de Sobral confeccionaram e encaminharam uma carta-denúncia endereçada à rainha Dona Maria I de Portugal contra o capitão-mor das ordenanças José de Xerez da Furna Uchoa, por conduta transgressora e incoerente ao exercício de seu cargo público, que deveria zelar pela segurança militar da vila, exercer atividades relacionadas à formação de companhias de ordenanças, treinamento dos homens com arma e inspeção nos seus distritos, sob a inspeção do governador. De acordo com o teor do texto, né, da carta-denúncia contra o Xerez, ele não era uma pessoa confiável, justo, obediente aos ditames do poder régio e nem fiel aos filhos de Portugal. Num fragmento do referido texto, diz isso, né, que Xerez ele traía os filhos de Portugal, sendo ele também um filho de lá. Mas há quem diga que, na verdade, essa denúncia contra Xerez, a rainha Dona Maria, devia-se ao sangue judeu dele, né? Inclusive, Xerez tentou provar a todo custo, por meio de uma árvore genealógica que ele confeccionou durante longos 12 anos, né? Ele vasculhou vários arquivos em busca de confeccionar essa árvore genealógica, na tentativa de provar que ele não tinha sangue infecto, sangue judeu, né? Ele, inclusive, na árvore genealógica confeccionada por ele, ele diz que era descendente de um papa Adriano, mas ele omite totalmente ancestralidade judaica em sua árvore. Mas isso não foi o suficiente, né, para, de certa forma, isentar Xerez das denúncias, né, que ele sofreu. Essa carta não foi a única. Ao longo da trajetória dele em Sobral, ele sofreu outras denúncias à coroa portuguesa, a um ponto que ele foi condenado a ser extraditado, né, para a África. Ele foi enviado para a África,
degredado para a África, e, na verdade, a desculpa não era o sangue infecto judeu, né? Diziam que foi por desobediência, mas, na verdade, o que está por trás é o fato de Xerez ser cristão novo, embora querendo maquiar isso, né? Fez parte de vários cargos públicos em Sobral, exercia uma influência econômica e política grande, mas ele sofreu perseguição. Ele foi para o degredo durante 7 anos, amigos conseguiram pagar uma vultuosa quantia em dinheiro e trazê-lo de volta, né? A princípio para Pernambuco. 5 minutos. Assim, a princípio para Pernambuco, né? E Sobral ele não conseguiu mais retornar. Ele foi proibido de estar em Sobral novamente e acabou morrendo pelos maus tratos, né? Que de certa forma foram infringidos a ele. Outra figura que eu trato é de Manuel Madeira de Mas, que também foi morador de Sobral, da circunvizinhança de Sobral, Groaíras, e que ele veio habitar, né, por esses rincões. Dizem que ele trocou de nome e sobrenome. Na verdade, dizem que o verdadeiro sobrenome dele era José Policarpo de Azevedo Távora, que esteve envolvido num crime contra o rei Dom José I em Portugal. Mas eu não vou poder aprofundar sobre isso. Eu trato também de alguns costumes, né, que lembram o judaísmo, que são praticados aqui na região sobralense, mas todos esses costumes, eles foram ressignificados, né? Um deles, por exemplo, a varreção da casa, que é sempre de fora para dentro, porque caso passasse pela porta, estaria afugentando a fortuna. E a gente sabe que no judaísmo é colocado no umbral das portas a mezuzá, com um texto do Deuteronômio, e na verdade eles camuflavam. Maria, só para avisar, 5 minutos, Sim. fica tranquila. 5 minutos. Certo. Sobre o indício da presença judaica, Lira fala de um candelabro que foi doado por um senhor, certo? De uma área bem próxima a Sobral, que ele só disse no leito de morte aos seus filhos, netos e bisnetos que era de origem cristã nova, né? E o candelabro está no Museu Dom José hoje. E sobre a naturalização, né, de descendentes de judeus sefardistas em Sobral, tá? Já tem várias pessoas em Sobral, várias famílias que conseguiram a naturalização portuguesa por provar que são descendentes de judeus sefarditas. Inclusive, eu conversei com um rapaz que conseguiu essa certificação. Ele conseguiu pelo judeu Manuel Colasso, né, família Arruda de Sobral. Mas outras famílias, Linhares, né, já conseguiram também essa certificação. Muito obrigada. Eu não vou me estender mais, porque acho que eu me alonguei. Muito obrigada. Muito obrigada a você, querida Maria Edinanda. Cada mês cada apresentação a gente vai aprendendo algo novo, né? Eu sou aqui representando a PUC São Paulo, né? Lá na PUC eu sou professor de História da Ciência, viu, Maria? E eu conhecia muito Sobral por causa do eclipse do Sol, onde a teoria do Einstein foi comprovada. E hoje eu descobri essa raiz aí, cristã nova, muito interessante a tua pesquisa, e vai abrindo uma outra, né, como eu falei no início, uma outra visão histórica para nós da história do Brasil. É bem forte essa presença, professor, mas ainda eu me sinto muito solitária. Estou ainda engatinhando nisso aí. A gente vai ter um tempo aí para debate, eu vou te colocar algumas observações. Gostei muito do teu trabalho também. Bruna não chegou, né? Acho que a Bruna que é a única participante não chegou. Então vamos em frente. Agora é o Diogo, deixa eu abrir aqui, nosso próximo palestrante. O Diogo de Araújo Cavalcante. Muito bem-vindo, Diogo. É o Quinto Império, Conexões Judaicas de Esperanças Portuguesas. O Diogo é da USP e vai agora fazer a sua palestra, a sua apresentação. 15 minutos, Diogo. Cadê o Diogo? Boa tarde. Cumprimento aqui o famoso professor José Luiz Goldfarb,
É um privilégio estar com o senhor aqui, com os amigos que nos ouvem, os palestrantes, colegas que estão conosco. Meu trabalho foi na área de História, enquanto eu fazia o curso do mestrado em Estudos Judaicos, e eu gostaria de falar sobre esse tema que é fascinante, sobre os milenarismos que acabaram contagiando a Europa nos séculos XV, XVI, XVII, e que transformaram esperanças judaicas em esperanças portuguesas. E é interessante que as expectativas messiânicas ou apocalípticas na Europa dos séculos XVI e XVII foram a continuação de esperanças messiânicas judaico-cristãs, segundo Popkin, que remontam ao exílio babilônico do século VI, antes da Era Comum. E sob o domínio e frequentemente a opressão de parte de impérios e nações estrangeiras, houve entre os judeus a expectativa de que uma figura messiânica apareceria e efetuaria a culminação das esperanças judaicas. O cristianismo não foi diferente. Nasceu de esperanças messiânicas e apocalípticas, personificadas em Jesus e sua segunda vinda para dar início de fato ao reino messiânico. A longa linha daqueles que mantinham essas crenças liga-se, como se notou, aos capítulos de Daniel e Apocalipse. Eu trabalhei um pouquinho essas noções de Daniel e Apocalipse, especialmente Daniel, que traz ali as 4 monarquias, e esse esquema das 4 monarquias acabam influenciando o pensamento de grupos judaicos e cristãos que se interrelacionam nos séculos XV e XVI. Perdão. E, então, esses esquemas encontrados no livro de Daniel apontam de alguma forma, como e quando as esperanças messiânicas se cumprem no futuro, envolvendo a vinda do Messias e os eventos climáticos antecedentes a esse acontecimento, que são interpretados, logicamente, de modo diferentes pelas diferentes comunidades. Na destruição de Jerusalém pelos romanos, alguns tinham a esperança de que o Messias viria em tempo para salvar o templo e a cidade santa. Mais tarde, no segundo século, em meio a uma rebelião contra os romanos, alguns olharam para Bar Kokhba como o líder esperado. Então, havia essas esperanças que vinham de raízes antigas, milenares, que alimentavam, então, novas interpretações conforme novos acontecimentos surgiam. No fim da Idade Média, já pulando aqui um pouquinho, as comunidades judaicas incrustadas, apesar de segregadas em populações cristãs europeias, experimentaram interações significativas, segundo Popkin, devido ao interesse dos cristãos em estudar a Bíblia nas línguas originais e em descobrir supostos segredos que os judeus eventualmente guardavam em seus estudos a respeito da vinda do Messias. Então, os cristãos tinham curiosidade sobre o que os judeus pensavam sobre o Messias e queriam, então, aprender dos judeus sobre esses segredos do Messias. Assim, no final do século XV, houve um contato entre as ideias de ambos os grupos, com destaque para a Espanha e Portugal, com Isaac Abravanel. Segundo Koselleck, até o século XVI, viveu-se na cristandade uma expectativa pelo fim dos tempos, especialmente em relação ao Sacro Império Romano, o qual era caracterizado como uma extensão do antigo Império Romano, geralmente classificado como o quarto reino ou a quarta monarquia de Daniel. Então, em Daniel, eles interpretavam que a primeira monarquia seriam os babilônios, a segunda, os medos e persas, a terceira, os gregos, e a quarta, os romanos, estendidos ali no Sacro Império Romano Germânico. Então, ali em Daniel, uma pedra vem do céu, atinge a estátua, e a estátua se desfaz. Então, como as pernas de ferro representavam o Império Romano e o Sacro Império Romano Germânico, eles pensavam que a próxima monarquia que dominasse o Sacro Império seria, então, a Quinta Monarquia, e assim, vários grupos interpretaram essa Quinta Monarquia como diferentes identidades. Os judeus criam que seriam o Messias judaico,
e diferentes comunidades europeias, diferentes nacionalidades interpretavam meio que puxando, vamos dizer assim, a sardinha para o seu lado. Então, a história, então, dos milenarismos é uma história de expectativas, ou, mais exatamente, a constante expectação pelo fim do mundo, por um lado, e o contínuo adiamento por outro. E por mais que a imagem do fim do mundo fosse variada, o papel do Sacro Império Romano ainda era uma característica permanente. Tanto quanto existisse, a queda final seria adiada. O imperador do Sacro Império era o catecon do anticristo. Mas então, nos séculos XV e XVI, as transformações da Europa levaram muitos judeus e cristãos a crer na proximidade do fim, que, segundo Popkin, eu citei o Popkin algumas vezes aqui, ele estuda de modo geral esse tema, ele diz o seguinte, que a conversão forçada da maioria dos judeus espanhóis, o colapso do reino mouro na Espanha, a expulsão dos judeus daquele país e depois de Portugal, a unificação de Castela e Aragão foram tidos como indicações de que algo monumental estava começando. 1492 era visto como o ano do milagre, o ano mirabilis. As viagens dos descobrimentos a partir de Portugal e da Espanha, e os novos mundos que elas revelaram, e as riquezas que elas trouxeram de volta para a Europa, tinham que ser parte de um plano divino. Cristóvão Colombo, em seu livro de profecias, disse a Isabel que ele encontraria ouro suficiente nas Américas para reconstruir o Templo de Jerusalém. Interessante. Constantinopla, a sede do cristianismo oriental, foi conquistada pelo Império Otomano em 1453, expandiu seu controle até os Balcãs, Budapeste, os arredores de Viena e as águas em torno da Itália. E isso também tinha alguma significância para as comunidades judaicas e cristãs. Ok? Então, as complexas transformações históricas da época fizeram brotar expectativas e leituras milenaristas dos acontecimentos, de Portugal à Suécia, à Polônia, à Itália, à Palestina e à Constantinopla. Até mesmo grupos islâmicos tinham expectativas milenaristas. Então, eu gostaria de sumarizar aqui, de modo muito geral, duas construções milenaristas que ocorreram por parte de duas figuras ali dos séculos XV, 16 e 17, eu colocaria aqui, que foram Dom João de Castro e o padre Antônio Vieira. Esses dois tiveram contato com pessoas que tinham expectativas judaicas, como Menasseh Ben Israel, que foi um homem que viveu em Portugal, mas depois se instalou na Holanda. E essas duas figuras, elas conseguiram traduzir essas esperanças judaicas em uma esperança cristã portuguesa, de uma supremacia portuguesa que traria, enfim, o reino milenarista cristão e divino ao mundo. É algo bem maluco de se pensar, mas foi isso que eles pensavam naquela época. Então, os problemas de Portugal também intensificaram esse sentimento, especialmente o desastre de Alcácer Quibir, em 1578, quando Dom João de Castro chega a Portugal. Então, o grande rei Dom Sebastião some ali em Alcácer Quibir, desaparece, e aí, então, ele começa, depois de ter estudado 3 anos de teologia, ele se dedica às armas para tentar defender o reino de Portugal em 1580, contra o reino de Castela, e ele, então, depois disso, ele se radica ali em 1587, parte para a França, onde se dedicou à recolha, nas suas palavras, e leitura de algumas profecias. Castro, então, começou a estudar essas profecias, e ele queria promover a ideia do reino português mais no sentido político. Ele tentou manipular essa ideia, essa esperança, para canalizá-la para a ação política,
mas de alguma forma ele foi, vamos dizer assim, picado pelo bichinho da profecia, e ele então se convenceu, ele se autoconvenceu de que ele, segundo Serafim, um estudioso português, ele se autoconvenceu de que aquelas profecias de Daniel apontavam para o fim do quarto império, que seria ali o Império Romano-Germânico, e passaria então um próximo império, que seria o Reino Português. Então ele escreveu... Mais 5 minutos, querido. Tá ok, muito obrigado. Ele escreveu em 1597 o Tratado da Quinta Monarquia, e depois ele começou a se basear, então, ele começou a expor os seus estudos baseados nos livros de Daniel e do Apocalipse, e também profecias não canônicas, mas cuja autoridade era reconhecida, ou seja, pessoas da sua época que profetizavam essa mudança. O padre Antônio Vieira foi na mesma linha, só que de uma forma mais sistematizada. Ele aqui, remando em uma canoa no rio Marajós, no rio Tapajós, perdão, aqui no norte do Brasil, escreveu uma carta à rainha de Portugal falando sobre essas esperanças, e ele também escreveu 4 livros, mais 4 livros, e ele também foi processado pela Inquisição pelo seu posicionamento teológico, histórico, político em relação a Portugal, porque para a Igreja Católica deveria surgir um anticristo antes que viesse, enfim, o reino final. Então ele escreveu o seu livro História do Futuro e Claves Profetarum, e também a sua carta, logicamente, à Rainha Isabel, sobre esse assunto. Então, Esperanças de Portugal, História do Futuro, Claves Profetarum e a sua carta, e o seu processo também, ali no Tribunal do Santo Ofício, em 29 de abril de 1659. Eu gostaria de terminar aqui, teria muito a falar, mas eu gostaria de terminar aqui falando sobre essas questões. Então, nas leituras de Castro e Vieira, a correspondência entre um texto apocalíptico de pretensão histórica e a crença proposta política é evidente. O Quinto Império deveria surgir na história. Ele é temporal, terrestre e, apesar de espiritual, não é místico nem distante. Pelo contrário, está na iminência de se revelar universalmente. Operando simbolismos, o texto apocalíptico de Daniel falou na antiguidade a uma audiência oprimida e em crise, transmitindo eficazmente uma mensagem de ânimo e esperança. Essas características tornam esse tipo de linguagem e conteúdo atrativos a outras audiências igualmente oprimidas e em crise. Essas, por sua vez, se apropriam dos simbolismos e os aplicam a si próprias, frequentemente ignorando os elementos claros do texto, particularizando o que é universal e universalizando o que é particular. Nessa lógica, Israel e os judeus cedem lugar a Portugal e os destemidos portugueses, e a própria cristandade encontra nos portugueses, em seu rei, a liderança e a eleição divina necessárias para cumprir uma profecia messiânica como a pedra que destrói os reinos do mundo. O texto bíblico, portanto, é apropriado para servir aos interesses nacionalistas mais arraigados em Castro e Vieira. Apesar da interpretação aparentemente lógica e convincente do texto bíblico, ela, em certos momentos, parece contornar sentidos identificáveis para servir às agendas políticas deles. Últimas linhas. Nesse ponto, a espera pela providência divina, que atua em Daniel 2,45, sem o auxílio de mãos humanas, cede lugar à ansiedade para que mãos humanas finalmente assumam o controle de Portugal e do mundo. Com sofrimento se aguardou e tudo se fez e se escreveu por um quinto império cristão e lusitano, que jamais se concretizou e que permaneceu melancolicamente aprisionado entre as barras da utopia. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, Diogo, lindo trabalho. Muitas questões podem surgir da tua reflexão. É uma honra minha também estar aqui, te vendo, e vendo o teu trabalho avançando e aprofundando. Mais um tema paralelo ao tema que a gente está abordando, dos cristãos novos, mas muito interessante sobre o Quinto Império. Vamos para a última, depois a gente vai ter um tempinho para poder receber perguntas. Se alguém quiser colocar alguma pergunta no chat, já está aberto.
E vamos finalmente para o querido, Antônio Gutenberg da Silva, também da USP, Entre a Cruz e a Estrela de Davi, problematizando as identidades judaicas no Brasil imperial. Por favor, Antônio. Maravilha, boa tarde. Todos conseguem me ouvir? Bem? Muito bem. Então, tá ok, né? Então, antes de mais nada, né, agradecer por mais uma vez, né, eu ter um trabalho aceito neste evento, né? Eu tive a honra de participar, né, em 2018, né, inclusive com o professor, né, José Luiz, né, estávamos lá na USP, eu tive a honra de conhecê-lo lá. Presencial, né? Foi presencial, estávamos lá, tá? Depois eu mostro as fotos. Então, eu estou concluindo o doutorado agora, tá? Pela USP, tá? Embora esteja falando de Campina Grande, eu sou aqui da Paraíba, tá? Campina Grande, aqui na Paraíba, e eu trabalho, né, desde a graduação em História, eu trabalho, né, com cristãos novos, marranos, e agora, né, mais diretamente no mestrado e doutorado, né, partindo para os judeus, né. E nosso trabalho, embora a gente não se detenha, né, de forma mais profícua no período colonial, né, nós trabalhamos basicamente, né, com esse período de transição aqui nesse trabalho, um período de transição entre a colônia e o império, e os meus trabalhos, né, agora no doutorado, mais ligados ao período imperial, a gente não deixa de ter uma forte ligação ainda com esse período, né, esse imenso período da história do Brasil, que é o período colonial. Então, trazemos um recorte mais diretamente preciso, né, dos fins do século XVIII e início, né, do século XIX, nessa transição aí de colônia para império, né? E basicamente nós discutimos, né, nós refletimos, nós problematizamos as heranças, né, em torno dos discursos que são produzidos em torno de quê? Em torno de marranos, criptojudeus, anuncins, cristãos novos. Então, como esses discursos, né, produzidos nessas categorias, eles também se reportam, eles também se ressignificam para o período imperial. E aí, nós esmiuçamos, né, como fontes de pesquisa para esse nosso trabalho, né, nós trabalhamos com códices, né, nós trabalhamos com jornais pesquisados na Hemeroteca Nacional, né, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e as inquietações mais precisas que se deram em torno desse trabalho que a gente já vem desenvolvendo, principalmente desde do mestrado, foram através de algumas inquietações que nos surgiram, revisitando, né, fazendo uma revisão bibliográfica acerca dos estudos judaicos, né, aí no Brasil. E numa das nossas pesquisas que a gente estava realizando no CDM, no Centro de Memória, né, aí em São Paulo, nós encontramos uma nota, né, de um livro do Salomão Serebrenic, né, de um livro de 1962, né, que é a Breve História dos Judeus no Brasil, em que ele dizia o seguinte, que a não história dos judeus acompanha a história do Brasil, né, e a fala inicial, né, do professor José Luiz já nos veio, né, a calhar nesse sentido, né, de pensar aí essa propositura. Lá em 1962, né, o Salomão Serebrenic, ele falando, né, essa questão de que a não história dos judeus acompanha, né, a história do Brasil. O que será que ele quis, né? O que será que ele quis dizer com isso? Será que essa história, né, dos judeus no Brasil, ela de fato vem sendo, né, contada, ela vem sendo estudada, ela vem sendo radiografada, digamos assim, problematizada a contento, né? Então isso já era uma preocupação em 1962. Quando a gente começa a se aprofundar, né, nesses estudos, aí a gente vê uma nota também do professor Nachman Faubel, de 2008, né, já um pouco mais recente, né, ao iniciar um texto, né, no seu livro Judeus no Brasil, Estudos e Notas, né, que é história, Estudos e Notas, né, e aí ele diz que a história dos judeus no Brasil se encontra em suas primeiras etapas de desenvolvimento. A primeiro modo, a gente começa a se questionar
Pô, peraí, em 2008, né, se dizer que a história dos judeus no Brasil se encontra em suas primeiras etapas de desenvolvimento, o que será que ele quis dizer com isso? Não, em hipótese alguma, se despreza todos os estudos que foram realizados, né, anteriormente, e principalmente dentro do período gay, principalmente dentro do período colonial. Mas quando a gente analisa o período colonial, pela conjuntura política em que o Brasil vivia, né, praticamente nós não temos, né, esses registros diretos de judeus. O que é que nós temos? Nós vamos ter cristãos novos, nós vamos ter anuncins, nós vamos ter criptojudeus, tá? Então, nós vamos ter várias outras categorias. Esses judeus, eles são, né, forçados ou ressignificados a assumirem, né, essas diversas categorias que a gente coloca. E aí, vem uma preocupação muito forte. E o judeu em si? Né? E os judeus em si? Né? Vamos levar isso para o plural, né? Pela heterogeneidade, né, que esses povos, como diria Saulo Barón, trazem, né? Que o povo judeu, que os povos judeus trazem. Eles começam a se fazer de maneira mais presente pelas prerrogativas que são dadas, começam a ser dadas exatamente na transição entre a colônia e o império. E aí, né, os judeus começam realmente a se fazerem, a se presentificarem nesse novo Brasil que ele começa Que ele começa a surgir. Numa outra nota, essa um pouquinho mais atrás, né, do Faubel, que é do Saulo Barón, de 1974, ele diz o seguinte, né, ele fala da necessidade de se entender o povo judeu, ou melhor, os povos, né, judaicos, por meio do que o Saulo Barón ele vai chamar de um background. Né? O que seria esse background, né, para Saulo Barón, tá? Nessa obra aqui riquíssima dele, né, que é a historiografia do povo judeu. Ele diz que é necessário que nós façamos um background. Então, esse background seria, na fala de Saulo Barón, um mergulho, né, sempre profundo nas relações que são estabelecidas quando se fala dos judeus. Tá? E aí, obviamente, que a gente não vai negar toda a quantidade de trabalhos que foram desenvolvidas, né, após essas falas, na década de 60, 70 e agora no início dos anos 2000, tá? Acerca de fazer esse background, fazer esse mergulho na história e, consequentemente, na historiografia dos judeus aqui no Brasil. E aí, foram dentro dessas inquietações que a gente foi buscando, foi fermentando mais ideias para pensar. Vamos lá. Então, a gente já tem, né, vem desenvolvendo estudos grandiosos, né, e aí o professor fala, né, de uma das pioneiras desses estudos aqui no Brasil, que foi, né, a Anita Nowinski. Então, a gente tem estudos muito profícuos já, né, acerca do período colonial. Mas e aí, quando nós nos deparamos com o período imperial? Então, parece que se constitui como meio que uma lacuna. E aí a gente fala, por exemplo, de que a gente fala de cristãos novos, né? Muito importante, obviamente, né? E temos muito ainda a se discutir, a se estudar, né? Muitos documentos, né? Para serem lidos, relidos, enfim. Então a gente tem já uma noção dentro desse período, que é dentro desse período colonial. E aí a gente fala de cristãos novos, a gente fala de Inquisição, a gente fala de perseguição, tá? Trabalhos importantíssimos que devem ser continuados, né? Aí, né? Porém, quando a gente vai para o período imperial, a gente tem meio que uma quebra. Aí a gente só volta a falar, e agora de um judeu, mas nas malhas de quê? Nas malhas de um mundo fascista, de um mundo totalitário. Então, você tem, de certa forma, dentro da historiografia brasileira, alguns desses espaços. E aí, nos apegando a esses três, né, senhores aqui, o Serebrennik, o Faubel e o Barón, né, a gente busca, né, nos nossos trabalhos esse background, no sentido de fazer esse mergulho para que essa história dita lá em 1962, né, que a não história dos judeus acompanha, né, essa história do Brasil, ela se faça. No sentido de quê? No sentido da gente ver que há essa presença judaica em todos os momentos dessa história do Brasil, onde muitas vezes, dentro de uma construção de uma história até tradicional que vivemos durante muito tempo, né, se constituiu, né, essa ausência meio que é estabelecida dentro do Império.
como se, a partir do momento que o Brasil tivesse se tornado um império, a partir do momento que ocorresse o processo de independência do Brasil, todos começassem a viver felizes para sempre, até que chegue a República, até que chegue, né, aí o século XX e, consequentemente, venham essas novas levas de perseguição em relação ao quê? Em relação agora aos judeus. E aí, esse período imperial, né, fica meio que dentro dessa Constituição lacunar, embora eu não gostar muito, né, dessa palavra chamada de quê? Chamada de lacuna. Então, a gente pensa, né, como é que esses judeus eles vão viver agora em meio o quê? Em meio a essa personificação de construção de sua identidade em torno, né, da estrela de Davi, e a gente faz uma paráfrase, né, com esses dois símbolos, e a constituição de um império, a constituição de um país que se forma, né, predominantemente o quê? Predominantemente cristão. Então, como se dará essa nova identidade nesse processo de transição entre colônia e império em meio o quê? Em meio à cruz e, consequentemente, essa estrela de Davi. Então, vamos lá. Desde os tempos coloniais que a presença dos judeus se faz no Brasil, vindos de diversas partes da Europa e da África. Os povos derivados das leis de Moisés, profetentes ou não, constituem-se como mais uma das importantes etnias que tornam e configuram o Brasil um dos países mais plurais em termos étnicos e culturais do nosso globo. Tá? Muitos desses povos que descendem dos hebreus foram revestidos de muitas identidades, às vezes forçadas, às vezes disfarçadas, em meio a fugas, adaptações, resistências e aculturações. Povos de um tronco comum foram divididos e transformados em cristãos novos, marranos, criptojudeus, e somente no século XIX, aqui no Brasil, puderam começar a ser judeu. Ou melhor, serem judeus, saindo da semiclandestinidade que as prerrogativas de tempos anteriores lhes conferiam. Com as transformações do Tribunal de Santo Ofício em uma instituição política nas mãos do Marquês de Pombal, o fim da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, promulgada e abolida nas terras lusitanas pela lei de 25 de maio de 1773, os cristãos novos praticamente desapareceram nas décadas subsequentes, assimilados pela cultura heterogênea e pela distância de instituições rabínicas aqui no Brasil. Suas práticas judaizantes caminharam gradativamente para uma diminuição. Logo, ao encontrar os sinais, as marcas, os vestígios de descendentes de cristãos novos e judeus no início do Império Brasileiro, não é uma tarefa de fácil execução. Os anos de perseguição, voltemos a dizer, né, e a convivência, né, com os cristãos novos, alinhados à força do tempo e do esquecimento, fizeram com que muitos desaparecessem no advento de um novo tempo. Não raro... Antônio, 5 minutos, tá? Ok. Não raro, temos os casos de alguns cristãos novos e marranos que, beneficiando-se das mudanças legislativas que ocorrem em fins do século XVIII, início do século XIX, saíram do mundo secreto das práticas marranas no interior de seus lares e de seus corpos, né, para voltarem ao judaísmo. Tá? Mas será somente a partir do século XIX que os primeiros judeus chegaram ao Brasil, com o intuito não apenas de fazer negócios passageiros, mas se fazer morada numa terra que lhes podia legar tranquilidade e, ao mesmo tempo, liberdades religiosa, social e econômica. Porém, o que nós temos de valer com tudo isso? Que mesmo com essa chegada desses novos judeus, né, ou aqueles que se voltaram ao judaísmo, né, com as prerrogativas, né, com as leis e prerrogativas que são dadas com o advento do império, digamos assim, os discursos, por exemplo, de perseguição, os discursos, né, eu diria que as cinzas, né, inquisitoriais, elas estavam ainda muito abrasadas. E essas cinzas inquisitoriais, elas são vistas nos discursos que nós, por exemplo, buscamos, né, em meio a alguns códices, né, do período, por exemplo, do período imperial, trazendo consigo uma série de discriminações, trazendo consigo discursos, né, que vão permear e que vão corroborar até mais tarde, né, com o advento, por exemplo, do totalitarismo, né, do fascismo, os discursos, né, de ódio em torno de quê? Em torno dos judeus. Então, não
é difícil, por exemplo, né, quando se pesquisa na hemeroteca do Nacional do Rio de Janeiro, e você coloca lá um simples nome, né, judeus, a quantidade de notas que elas começam a aparecer. E, na sua grande maioria, notas, por exemplo, depreciativas. Né? Por exemplo, no Diário do Rio de Janeiro, né, de 1865, a gente tem uma nota que diz o seguinte: os israelitas residentes nessa corte celebraram ontem no salão particular a primeira cerimônia de seu culto, o Kippur, né? Ou dia do grande ou dia do grande perdão, né? Às 7 horas aí que no outro jornal, que é no Jornal do Comércio, e depois no Jornal do Diário do Rio de Janeiro, a gente tem uma série de notas, né? Por exemplo, na Rua do Propósito, número 52, residem os estrangeiros Dr. Calbi e Francisco da Gama, e nela reúnem-se em certos dias da semana e nos domingos várias pessoas para a leitura da Bíblia em comum, embora essas notações, que inclusive já tinham sido feitas, recortadas, né, pelo casal Frida e Egon Wolff na obra, né, Os Judeus no Brasil Imperial, né, trazem até uma confusão, né, porque há vários grupos, né, dentre eles aqui protestantes, que não eram o Dr. Calbi, como eles chamam, né, na verdade era o Dr. Calley, né, um dos fundadores da Igreja Presbiteriana, né, aqui no Brasil, que se reuniam, né, e eram associados, e foram associados, né, aí como judeus. Né. Notas, por exemplo, como que em pleno início do período imperial brasileiro, notas com vendas, por exemplo, de livros, né? De livros em hebraico, né? Por exemplo, o Diário do Rio de Janeiro, de 1845, vende-se na Rua do Ouvires, muitos livros, gramática hebraica, judeu errante, enfim, então, muitas notas e produtos, né, judaicos. Então, aí isso nos leva também a pensar, se esses produtos estão à venda, é porque existe um mercado consumidor. Então, quem é esse mercado consumidor? Mas as notas, né, e aí eu já estou encerrando, mas as notas elas se prosseguem, e não se prosseguem somente demarcando essa presença judaica dentro do período imperial, tá? De uma forma, digamos assim, dentro de um discurso benéfico, mas muitas outras notas elas começam a se apresentar com discursos, por exemplo, né, de heranças ainda não só do período colonial, mas em outros lugares vividos pelos judeus. Tá? No jornal, por exemplo, liberal, esse não no Rio de Janeiro, mas em Belém do Pará, temos um jornal, né, de composição, né, de ideário político, que diz o seguinte, tá? Para nós fecharmos: existe nessa vila uma corja de judeus marroquinos desmoralizados, efeitos a toda sorte de trapaças e ladroeiras, que mais avulta o movimento amotinador. São, em sua generalidade, né, homens estragados, e principais, né, colateiros do comércio do Pará. Não vivem como hóspedes agradecidos, já que esta terra hospitaleira os livrou da fome, da miséria e da nudez. Querem, ao contrário, opor óbices aos progressos do município, e em cada um de sua grei temos o mais escarniçado inimigo das ideias que avançam, miseráveis que são. Os judeus envergonham a moralidade deste município. Tá? Então, é extremamente importante, né? E essa é uma das nossas aqui funções, não fazer uma história de injustiçados ou fazer uma justiça historiográfica, digamos assim, mas é muito importante, né, que a gente busque esse background dentro da história, né, do Brasil e faça, né, pensar essa presentificação, não unicamente dos judeus, mas de todos aqueles que contribuíram, né, que contribuem para a construção das nossas identidades, né, aqui no Brasil. Tá? E aí nós ficamos abertos, né, para as discussões subsequentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio Gutenberg. É uma alegria estar novamente contigo, vendo que teu estudo foi para frente. Né? Esse é o objetivo de toda essa brincadeira aqui, né? De todo esse nosso movimento de estudos judaicos. É muito interessante também a tua apresentação por estender o período histórico, né? A gente está mais focado no Brasil colônia, né? Nos cristãos novos, e você está colocando uma lente aí, né? Num período que dá uma impressão, né? Que também é um período apagado, né? Um período que é muito, né? Depois de toda aquela perseguição, a coisa ficou zerada, né? E você vai descobrindo, como sempre, né? Na nossa releitura da história, que esses apagões aí, né?
tem muita coisa para a gente poder pesquisar. Deixa eu organizar agora, nós temos aí o pessoal da organização, nós temos até às 3 horas, é isso? Está correto? É isso, certo. Tá legal. Obrigadão, querida Isabela. Então, eu já tenho uma pergunta aqui na verdade, não é da plateia, né? É o próprio Diogo que está fazendo uma provocação para a Elaine, tá? Então, você quer colocar você mesmo, Diogo? Como você está aqui na... Sim, claro. Elaine, gostei muito da sua apresentação. Parabéns, viu? Muito bacana. Bom, a minha pergunta, esse é um assunto que me interessa muito, a questão da Inquisição, dos autos da Inquisição, da perseguição que os judeus passaram, né, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, e a gente sabe dos métodos que eles usavam, né? Já ouvi falar muito dos métodos. Temos ali o Museu da Inquisição no Peru, que eu tentei visitar, mas no dia estava fechado, e eu acho que isso tinha uma estratégia, porque já havia muito tempo que estava fechado. E eu gostaria de ouvir de você, nas suas pesquisas, se você encontrou alguma evidência dos métodos que eles utilizavam, no caso da sua pesquisa, da pessoa que você está pesquisando, como eles obtinham as confissões tão detalhadas, gente entregando parente, amigos. Eu queria ouvir de você sobre isso. Muito bem colocado, Diogo. Cadê a Maria? Não, a Maria não, a Eliane, né? Começou. Aqui. Fala lá, Eliane. Olá, Diogo. Obrigada. Também gostei muito da sua pesquisa, muito interessante mesmo o trabalho. Então, assim, existem processos, né? Alguns processos, quando a gente vai analisar, no processo ele especifica, né? Que aquele réu, ele foi para a sessão dormente, né? E lá especifica o tipo de tormento, né? Que ele foi. E outra coisa também que a gente observa, que é importante quando a gente está analisando uma ficção, né, são detalhes. Porque quando a gente está analisando um processo, a gente começa a entender mais aquele processo e a entender e a perceber os detalhes do processo. Isso também é bem importante. E você consegue perceber, depois de uma confissão, a assinatura do réu, né? Às vezes, aquela assinatura, você percebe que ele não estava tendo condição nenhuma de assinar. Muitas vezes é porque muitos não tinham leitura, né? Mas outras vezes você percebe porque ele passou por uma sessão de tormento e ali ele não teve como assinar ali, né, o nome direito. E outra questão também, existia muita tática, né? Os cristãos novos, eles nas confissões existiam as táticas, né? Para tentar ludibriar aí o Santo Ofício, para pegar penas mais leves, né? Ou até mesmo para tentar fazer com que a família conseguisse escapar aí do Santo Ofício, né? Não conseguisse prender todo mundo, ou que se a família fosse presa, não fosse ali para a pena capital, né, que era a fogueira. Então, existia assim, muita tática, né, em relação às confissões, e também existia os tormentos, né? E, na verdade, o Santo Ofício, quando ele pegava um preso, um cristão novo, o objetivo dele é que ele denunciasse realmente o maior número de pessoas, o maior número de familiares. Por isso que muitas vezes tinham processos que se estendiam muito tempo, né? Porque quantas mais pessoas eram denunciadas, mais pessoas iam sendo presas. E outra coisa importante também, né? Que denunciasse pessoas novas. Igual esse grupo de cristãos novos que eu pesquiso, que é o mesmo grupo de cristãos novos da minha orientadora de pesquisa, a professora doutora Suzana Serves, né? Então, como era um grupo de pessoas ali, um locus social, familiar, né, e social,
que estavam todo mundo ali reunido entre práticas judaicas, entre laços familiares e comerciais também, né? Eles faziam negócios entre eles. Então a gente percebe quando foi pego o primeiro do grupo, então assim o grupo inteiro foi sendo preso, né? Aos poucos. E existem até, dentro desses processos, cartas, né? Entre eles, falando assim, olha, o que é que você vai falar lá, né, na sua confissão? Você vai falar isso, né? Justamente uma tática, né, para tentar fugir tanto dos tormentos, como também das penas mais duras, mais severas. Não sei se consegui responder a sua questão. Muito bom, Elaine. Na verdade, eu acho o tema que o Diogo colocou e a tua pesquisa de tantas outras pessoas que estudam o fenômeno do cristão novo a partir dos processos lá da Torre do Tombo, da Inquisição, né? Eu acho um dos momentos muito incríveis da história, né? Onde a gente, para conhecer melhor a própria comunidade dos cristãos novos do Brasil, a gente tem que pegar esse material que, como o Diogo provocou aqui, né, foi obtido de formas tão nefastas, tão terríveis, né? E, no entanto, eles são, de fato, um testemunho estranho, como a Elaine falou, né? Um testemunho que tem estratagemas, tem, né, caminhos aí para tentar salvar algumas pessoas, né? Mas, sem dúvida, é um momento histórico estranho que a gente use a própria Inquisição para construir, reconstruir a nossa história, né? Mas é fundamental. Eu acho que, você entende, Diogo, apesar da origem suja, a origem horrível, né, desses depoimentos, desses testemunhos, né, eles sobraram, entende? Eles estão aí para a Elaine, para tanta gente poder estudar. Eu queria fazer uma provocação para a Maria Edinanda. Cadê a Maria Edinanda? Ela fez Você Estou fez aqui. um comentário. Opa, está de volta. Você fez um comentário que me chamou a atenção, e se alguém mais quiser colocar a colher nessa história, fica à vontade aí do pessoal da mesa, tá? Você fez um comentário que é uma das coisas que tem me encucado muito, né? Me feito pensar muito. Ano passado não, antes da pandemia, a gente fez um evento lá na Hebraica, né? Com o pessoal de Portugal. A gente fez um fim de semana português no Clube Judaico, com aquele azeite, aqueles vinhos, música, dança, toda aquela coisa incrível de Portugal, e algumas mesas de debate. E um dos debates muito interessantes era uma pessoa do Ministério de Portugal, que veio falar exatamente dessa cidadania portuguesa que está sendo oferecida, e tem muita gente do Brasil que está solicitando. E eu me lembro, né, que eu queria te provocar o seguinte: quer dizer, na verdade, esses processos da cidadania portuguesa, né, eu conheço algumas pessoas aí do Ceará que já receberam, né? Tem um rapaz, daqui a pouco eu lembro o nome dele, ele é da área de roteiro de cinema, muito importantão do Rio de Janeiro, e ele acabou conseguindo toda a documentação do Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, desde o século XV, XVI, XVI, XVII, e conseguiu estar com o passaporte dele português na mão, né? É de uma família cristã nova que acabou se recuperando. E você deu a impressão para mim que você começa a fazer um diálogo entre a pesquisa antiga e esse fenômeno contemporâneo. Eu achei muito bacana. Conta para nós. Isso que é uma novidade, né? Quer dizer, durante muitas décadas a gente teve a pesquisa e a gente tem esse fenômeno de saber que existem pessoas, principalmente aí na Gutenberg, na Paraíba, no Ceará, né, em várias regiões do Nordeste, que têm essas origens, né? Mas, de repente, aqui nós estamos falando de algo a mais, né? A gente está falando de pessoas que conseguiram comprovar e tem um documento, né, que é muito curioso, gente. Não sei se você falou a palavra cidadania judaica, mas, na verdade, é a cidadania portuguesa, através da prova judaica. Por quê? Porque a cidadania judaica não é garantida para essas pessoas.
Se elas quiserem ser aceitas em uma sinagoga, no mundo judaico, existe um problema aí com os rabinos, né? Os portugueses não estão olhando para os rabinos, os portugueses estão olhando para os documentos. Existe lá em Portugal um centro judaico que examina os documentos, mas não é uma sinagoga, não é um... Vocês estão entendendo? Não é uma questão religiosa, é uma questão da pessoa provar a sua origem cristã nova e ganhar o seu passaporte português. Pronto. Né? Eu acho até engraçado, eu até tive a oportunidade nesse dia na Hebraica de provocar um rabino que estava ali, falei, tá vendo, rabino, vocês não estão dando conta da questão, né? Porque você sabe que tem um maior tabu aí sobre essa questão dos Bnei Nassim, tal, e os portugueses já estão, passaram por cima e já estão dando passaporte, né? Como é que você vê essa questão? E se alguém mais do grupo quiser comentar, por favor. Professor, você colocou a situação de eu falar o termo cidadania judaica. Foi um lapso, nem foi inconsciente. Realmente é cidadania portuguesa, até porque não é necessário nem sequer professar o judaísmo para conseguir o direito. Basta provar a ancestralidade. Em Sobral, eles voltam até 12 gerações, 13, 14, dependendo, né, da linhagem familiar. Um colaborador meu, Denis Guimarães, inclusive, conseguiu pela CIL, através do ramo dele dos Arrudas. E ele disse que foi bem simples, voltou 12 gerações e chegou no Manuel Colasso, né? Outros também conseguiram. No meu caso, quando eu fiz o recuo histórico para falar dos primeiros povoadores, né, de Sobral, que vieram na condição de fugitivos e que existia um certo enigma sobre a origem deles, existem muitas versões, na verdade. Quando a gente vai para a historiografia, para a literatura em si, que tem pouquíssima coisa a respeito desses primeiros povoadores, existem mais de uma versão sobre a vinda deles para Sobral, né? Mas filtrando, você consegue chegar a algo mais coerente. Como eu citei, o Xerez. O Xerez realmente ele era cristão novo, existe uma árvore dele, uma árvore genealógica que prova que ele era descendente da Branca Dias, né? Algo que ele quis a todo custo desmentir, né? Porque para ele era uma desonra, né? Era moralmente era terrível, era desastroso para a época que ele vivia, com a sociedade sobralense muito puritana, né? Muito católicos, ele sofreu várias pressões. O meu mediador, que é o Lira, Padre João Mendes Lira, em memória, ele, na década de 80, quando ele fez a pesquisa exploratória sobre a presença judaica em Sobral, ele foi muito rechaçado pela sociedade sobralense. Ele, imaginem, padre, né, capelão da escola das Irmãs de Santana, chegou a um momento que ele foi, inclusive, tirado de lá. Ele foi devastado, né, morto intelectualmente em Sobral por insistir nessa pesquisa sobre a presença judaica em Sobral. Ele também tinha ancestralidade judaica, né, e aí eu senti a necessidade de falar de como está isso na contemporaneidade, a partir dessas pessoas que estão requisitando, solicitando a naturalização portuguesa, né, a cidadania portuguesa, ao provar que são de origem de judeus sefarditas, e eu senti a necessidade de colocar isso no meu trabalho também, para dar mais sustentáculo para o meu trabalho, porque eu fui, de certa forma, descredibilizada. Mas você está inventando um mito de origem, eu ouvi isso de orientador na graduação, mas como esses costumes que você coloca no seu trabalho, eles não são puramente... Ouvi também de alguém que participou da minha banca, não são puramente de origem judaica, não são próprios do judaísmo. E aí até provar, né, que todos esses costumes, eles foram ressignificados propositalmente, porque eles estavam se escondendo, né? Tudo deveria ser camuflado, inclusive
os costumes. E, na verdade, quando se pesquisa, muitos nem se identificavam conscientemente com a cultura, com o judaísmo em si. Né? Muitos desses judeus, os descendentes agora na contemporaneidade, a maioria deles nem sabem, né, que tem essa ancestralidade. Inclusive, eles têm uma imagem muito feia, pesada do judeu. E eu sempre em campo vejo isso. Muitos são calados demais, não gostam de falar sobre isso, sobre essa oralidade, né, que embora tenha sido silenciada, esteja nos subterrâneos da memória, mas muita coisa se você consegue ir costurando e tirando, né, da oralidade, muita coisa que você vai conseguindo construir um trabalho de pesquisa, mas é tudo muito, muito lento, né? Precisa de muita paciência, porque não existe muita literatura, principalmente Sobral. É uma história que foi silenciada propositalmente, né? Mas, assim, eu senti uma fortaleza maior quando eu percebi que muitas famílias em Sobral estão conseguindo provar essa ancestralidade proveniente de judeus sefarditas, né? Então, aí meu trabalho, enfim, ele não está passível de nulidade, porque antes era sempre passível de nulidade. Esses costumes que você coloca não são suficientes, não provam, não são, né, não têm origem judaica. E a gente sabe que foram ressignificados, como eu já coloquei outras vezes. Né? E assim, é muito interessante esse fenômeno que está ocorrendo em Sobral. Né? Muitas pessoas estão querendo requerer, alguns por status, né? Por poder viajar à Europa livremente, ser cidadão europeu. Eu já encontrei pessoas que se identificam com essa busca, né, de procurar essas origens, esses ancestrais, eles se identificaram tanto com o judaísmo que eu conheço um que está professando o judaísmo, né, era católico, e hoje ele me diz que está apaixonado pelo judaísmo. Né? Na casa dele todos professam, que é uma pessoa que conseguiu, pela CIL, através do ramo dos arrudas, provar que é ancestral do Manuel Colasso, em Sobral. Muito legal, Maria. Eu acho que o Jorge Brito comentou aqui que a cidadania portuguesa que se trocou pela judaica, né, foi um ato falho. Na verdade, é um ato interessante esse ato falho. Freud explica. Né? E ele falou, na verdade, o João Borges também, que tem duas formas da cidadania portuguesa. Isso é verdade, né? Essa árvore genealógica via cristão novo, e tem também, claro, tem as pessoas que são sefaradi e que não foram convertidas para o cristianismo, que se passaram pelo mundo, outros países aí, e que também têm o direito da cidadania portuguesa, né? Tem judeus. Eu tenho uma amiga até que ela é descendente de judeus alemães, né? Mas na verdade são alemães que vieram da Espanha, né? Então agora ela está conseguindo o passaporte português dela, ela não tinha conseguido o alemão, que é mais complicado, por essa via de provar a raiz, né? O próprio Jorge Brito, ele também colocou uma questão, voltando para a Eliane, de novo, turma, Elaine, a alegação de que a Inquisição apenas perseguiria católicos que estariam judaizando. Esse argumento tenta colocar na conta do espírito da época o que ocorreu na Inquisição. Gostaria de ouvir você sobre esta alegação e como sua pesquisa a confirma ou refuta. Então, a pergunta dele é se tem essa alegação de que eles só perseguiriam, né, são tão bonzinhos, né, só perseguiriam quem era cristão judaizante. Né? Na verdade, né, a gente perseguiam todo mundo, né? Perseguia qualquer denúncia, gente, às vezes, coitado, que nem tinha muito a ver com a história, ou né, tem uma pesquisa muito bonita vocês conhecem a Daniela Levi, né, que foi aluna orientada da professora Anitta, e que estuda um outro mundo. Né? A gente está acostumado com o Nordeste, né, Antônio? O mundo das Minas Gerais. Né? Uma vez teve um mineiro que falou para mim, aqui não tinha judeu e árabe. O pessoal tem essas colocações, né, Diogo, muito finas no Brasil. Né?
as heranças imperiais, né? Aqui não tinha, que o Diogo também colocou, aqui não tinha ninguém dessa laia, né? Mas, na verdade, ela mostra, através, novamente, dos processos da Inquisição, quantas pessoas da turma do diamante, do ouro, né? Até por interesses econômicos, aí, políticos econômicos, foram perseguidos e acabaram na fogueira, né? Mas vamos lá, a Elaine quer fazer um comentário sobre essa questão de quem era o não perseguido. Bom, a Inquisição, ela perseguiu os hereges, né? Na Bahia, nós, sobre os estudos inquisitoriais, nós já temos um ramo muito, muito grande, né? Não só de cristãos novos, mas aí tem sodomitas, né? Sobre processos, né? Daqueles que foram condenados como bruxos, né? Bruxaria. Então, tem vários estudos sobre vários casos da Inquisição. É lógico, né, que os maiores, né, condenados e processados pelo tribunal foram os cristãos novos, né, porque existe a ideia de que a igreja não aceitava, né, sendo um cristão basado professar uma outra fé que não fosse a cristã, né? E esses cristãos novos, né, como eles mantinham aí essa história através da oralidade, dos costumes, né, do judaísmo. Então, foram os maiores perseguidos, né, pela Inquisição, os cristãos novos, né? Mas lógico que a gente encontra, quando a gente está analisando processos inquisitoriais, a gente encontra processos, né, sobre várias pessoas, inclusive até de indígenas, né? Encontrei um processo de uma indígena do século XVI, Íria, o nome dela, né? Ela foi ouvida pela Inquisição, né? Porque ela se casou, ela se juntou com um cristão novo, né? Mas ela foi processada pela condição dela ser indígena e estar praticando aqueles rituais, né, indígenas. Muito legal. A Solange pergunta para nós se os tribunais aqui na América Latina, além do Peru e Colômbia, o Brasil não teve, né? O Brasil, o condenado, ele era transportado para Portugal e sofria lá em Lisboa, tá? Mas o Peru e a Colômbia, ela cita. Eu acho que o México também, acho que eu visitei um prédio que alguém me falou que era como é que diz? Era o tribunal lá no México, na cidade do México. Vocês têm mais alguma informação de mais algum país da América Latina? Não. Então vamos lá, gente. A gente tem mais 2 minutos. Acho que podemos fazer o encerramento. Eu queria agradecer a todos os participantes. Não deu tempo para poder colocar mais questões, mas a gente está sempre ligado. E eu queria chamar a atenção de vocês. Alguém citou aqui, quem citou o Padre Vieira? Teve alguém que citou o Padre Vieira? Foi o Diogo. Então, acho que todo mundo está sabendo, né? A nossa querida Anita Novinsky, de memória abençoada, ela deixou aí um tesouro. Quando eu ligava para ela daqui de Atibaia, né? Ela estava sempre nesse livro, que é o livro que ela fez sobre o Padre Vieira e a sua relação com o judaísmo. E esse livro ela não conseguiu lançar em vida, mas ele sai o mês que vem. Vocês ficam ligados nas redes sociais. Eu estou até participando aí da organização do lançamento, né? A gente quer colocar, além da Daniela Levi, que estava junto com a Anitta nessa produção, um padre, estou buscando aqui da Católica, da PUC, um padre que também tenha um insight aí sobre os judeus e né, a história cristã e o próprio Padre Vieira, né? Então vai ser, acho que, bastante importante para nós esse volumão aí que a Anitta deixou de herança para todos nós. Espero que vocês sigam aí nos seus estudos
E volto a reiterar o que eu falei no início, né? Eu acho que a temática que vocês estão abordando, agora até que eu aprendi aqui com o Diogo, né? Já expandindo aí não, isso foi o Antônio, né? Cada um que falou uma coisa, o Antônio expandindo. Bom, o Diogo expande o tema, né? Envolvendo a questão do milenarismo. E o Antônio está expandindo um período histórico onde a gente vai jogar a lupa aí para saber um pouco mais atentamente essa história do Brasil que a gente desconhece tanto, né? O Brasil conhece tão pouco o Brasil, como fala a música, né? Mas a gente está aqui nos estudos judaicos dando uma contribuição para refazer essa história e espero aí a gente estar junto na USP, na PUC, na Hebraica, teve gente aí que já esteve na sinagoga da Hebraica, enfim, estamos aí em tantas aventuras. Olha a Kipá lá da Hebraica. Valeu, o senhor que me deu isso aqui lá na Hebraica, sei, o lançamento do livro da Lúcia. Então, guarda com carinho aí. Quem quiser participar, a gente hoje em dia tem presença